seu principal adversário hoje no seu caminho nessa campanha presidencial é o Flávio? É conquistar os eleitores do Flávio? Sou eu mesmo, Mara. Sou eu mesmo. Eu me tornar mais conhecido. Meu adversário sou eu, porque eu sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa pontuda, sou uma pessoa que arrumo brigas, eu não sou um cara... Eu tava lá ontem reclamando do Neymar, as pessoas falam, não fala mal do Neymar, mas é que eu não consigo ver mérito ali. Então, eu sou um cara difícil. Meu maior adversário sou eu, porque as ideias que eu defendo estão todas certas. Todas certas. Eu consigo... O nosso projeto pro Brasil é o melhor projeto possível. Mas meu adversário sou eu, porque se eu souber apresentar essas ideias bem, nós temos que ganhar a eleição, porque o certo tem que se impor. Agora, Renan, como é que a gente vence, né, esse processo de polarização que a gente vive, né? Porque é muito latente isso, né? A polarização, o cara ou é um ou é outro. Como você se apresentar como uma terceira via, uma solução viável para o país? Primeiro, negando a ideia de terceira via. Toda vez que você falou terceiro, você imagina, isso aí isso é um step. Não é, cara. Nós somos lembra a medalha de bronze, é a medalha, né? de bronze, é o prêmio de consolação, é a Miss Simpatia. Tipo, foi a Simone Tebet na última eleição. Ela ganhou o prêmio de Miss Simpatia na eleição. Eu não quero ser Miss Simpatia, eu quero ganhar deles. E pra ganhar deles eu não tenho que me colocar como uma terceira opção. Eu sou a única opção viável. E se eu olhar direitinho, nem acho que exista polarização. E esse é o desafio que eu coloco, senhores analistas políticos, porque eu também, antes de ser um candidato, eu era um analista político de um grupo político. Não era um jornalista, né? O meu compromisso era com a vitória do meu grupo político. Me coloco aqui como alguém profundamente parcial. Mas nesse sentido, a análise minha sempre foi, esses são duas lideranças políticas baseadas em carisma, mas que não são extremistas. Nem o Lula nem o Bolsonaro são extremistas. E por não serem extremistas, eles ficam amalgamados no centro, participando do debate público dentro de uma clave de carisma. Então, a carisma e identidade. O Lula tem um carisma e identidade que a classe D e os lugares mais humildes do Brasil sentem aquilo, e aí ele tem uma aliança com o topo da pirâmide social, porque as elites gostam da perspectiva de esquerda. E o Bolsonaro, ele tem uma questão de identidade com as classes médias, especialmente do centro-sul. Então, são duas identidades, mas não são dois extremistas. Então, o meu discurso é muito mais duro do que o dos dois. Muito mais firme. Bolsonaro não é um extremista? Eu não acho, não, de maneira alguma. E as declarações, sucessivas declarações que ele deu contra a democracia? E o mesmo próprio 8 de janeiro, enfim, ele não entregou, ele não passou o governo para o Lula. Quer dizer, ele perdeu uma eleição e não vai para a oposição. Ele sai, desaparece, deixa ferver aquele caldeirão ali de golpe e... É que eu não acho que isso o enquadra como um extremista. Você pode enquadrá-lo como um antidemocrático, mas isso não é um extremista. São duas coisas diferentes. Vamos supor, ele é um extremista de direita. Ele não tem um discurso, sei lá, racial, extremado, que muitos movimentos que a gente pode enquadrar como extrema direita tem. Ele não tem o que eu quero colocar, o discurso do Bolsonaro nunca foi extremo em nenhum termo, nem econômico, muito menos nos elementos mais ideológicos que a gente pode chamar de extremista de direita. E eu posso pegar, se eu for fazer o mesmo paralelo, eu posso pegar declarações profundamente antidemocráticas e alianças antidemocráticas do próprio Lula dentro do campo da esquerda da América Latina. E a real é, se eu enquadrar ambos como latino-americanos, o que mais tem é violações da democracia no nosso continente. A gente está vendo agora o presidente da Colômbia querendo se negar a passar o cargo. E eu acho que o Petro é um extremista. Não, um esquerdista, ele é bem ideológico, mas... Eu acho que é outra coisa, acho que é uma característica inata do político latino-americano, que é não gostar da democracia, não respeitar os rituais, como você citou. Mas isso não enquadra como um extremista. Eu acho interessante, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho interessante quando você coloca essas suas propostas econômicas, porque elas são muito impopulares. Sim. Como é que se espera vencer eleições com medidas impopulares, falando na campanha medidas impopulares? Porque qual é o outro caminho? O caminho que vários políticos fazem, não toca nesse assunto ou joga para depois, ou não fala isso. A gente já viu isso em campanhas passadas. Políticos que falavam contra os juros e assumiram aumentando os juros. É que eu não acho que isso é certo, né? Eu posso estar sendo meio poliana, meio iludido, mas eu vou mentir. Eu prefiro ser altamente verdadeiro no que eu tô falando. E eu não acho que eu vou perder votos avisando as pessoas, vai precisar fazer isso, só que vai ser melhor. No curto prazo vocês vão brigar comigo, mas no médio prazo vocês vão ver que eu tô certo. Renan, o super-herói aposentado, ele tá aqui no Superchat falando o seguinte: Renan, como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas propostas? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do João,
que é: Renan, por que não votar no Flávio no primeiro turno? E por que você seria a melhor opção para tirar a esquerda? Flávio teria força para barrar o avanço do STF. Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você... Sua pergunta é muito ruim, assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças para barrar? Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelo Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favores, ele deve até as calças para o STF. O Flávio não tem força alguma para isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças para isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade. São dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então, Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do Partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor. Curtiu o vídeo? Então segue o canal e vem comigo ajudar a missão a chegar mais longe.